E aí, pessoal, vamos para nossa terceira aula sobre proteínas, tá? O assunto agora vão ser as enzimas. Enzimas, como eu falei para vocês, são proteínas que realizam reações químicas. Essas reações químicas, elas poderiam acontecer naturalmente, né? Só que com talvez um grande aumento de temperatura, né? E, pessoal, dentro de um material biológico, o aumento de temperatura pode ser muito nocivo. Como a gente viu na aula passada, um aumento exacerbado de temperatura pode levar várias proteínas à desnaturação, né? E isso não seria interessante, nem para proteínas estruturais, nem para as próprias enzimas que existem dentro da gente. A enzima, pessoal, ela vai fazer com que a reação química aconteça de uma forma mais rápida, né? Ela aumenta a velocidade e sem o aumento da temperatura, né? Ou seja, ela diminui a energia de ativação necessária para que a reação química aconteça, né? Esse aqui é um gráficozinho básico, né, que provavelmente apareça na questão de vestibular para vocês, né, que mostra em um eixo a energia despendida para que a reação química aconteça, né, e no outro a sequência da reação. Vejam que a quantidade de energia necessária para que a reação química aconteça sem enzima é muito maior do que a quantidade de energia necessária para que a reação química aconteça na presença da enzima, né? Ou seja, enzimas são muito importantes para garantir o bom funcionamento do nosso metabolismo, né? Para que o nosso corpo não superaqueça só para realizar uma reação química. Na verdade, ele facilita o acontecimento das reações químicas, né? E, pessoal, como é que ele faz isso? Se vocês lembrarem da aula anterior, a gente falou sobre a conformação tridimensional das proteínas, né? E não é diferente com as enzimas, pessoal. Elas têm um formato tridimensional bem diferentão e bastante especial para trabalhar com determinadas coisas. Por exemplo, eu tentei representar aqui, claro que uma representação didática, tá? Uma enzima que a gente chama de sacarase. A sacarase tem um substrato específico, que é a sacarose, né? A sacarose é um açúcar simples, né, formado por duas subunidades menores, que são as glicoses, né? A sacarase, pessoal, ela tem um formato tridimensional perfeito para se conectar na sacarose, né? E é isso que ela faz. Depois que ela termina a sua reação química, ela libera uma molécula de glicose para cada lado, né? A gente diz, pessoal, que essa reação química, ela não, como eu poderia dizer para vocês, ela não prejudica, ela não danifica a enzima. Ela continua intacta quando ela finaliza a reação química, né? Ou seja, a partir do momento que ela liberou essas duas glicoses, ela está livre para se ligar numa nova sacarose e fazer uma nova reação química, né? Ela é ótima para isso. Esse aqui é um modelo que a gente chama de modelo chave-fechadura, né? A sacarase tem um modelo perfeito para conseguir se encaixar no seu substrato, que é a sacarose. Via de regra, pessoal, quando vocês encontrarem esse sufixo aqui, ase, né, significa que a gente está falando de uma enzima, né? Por exemplo, a lipase quebra lipídios, né? E o prefixo da enzima geralmente faz menção, né, ao substrato com o qual a enzima trabalha. Sacarase trabalha com a sacarose, né? A lipase trabalharia com lipídios, né? Existem algumas exceções. Por exemplo, a pepsina. Pepsina é uma enzima que existe no estômago, né, e que trabalha com peptídeos, né? Mas são pouquíssimas as enzimas que não têm esse final ase aqui, tá? Então, enxergou ase, fica ligado porque tem alguma reação química rolando, tá? Mas assim, pessoal, a partir do momento que a gente começou a estudar na aula passada a desnaturação proteica, fica evidente que existem limitantes para o funcionamento dessa enzima, né? A gente diz que existem, na verdade, fatores que influenciam a atividade da enzima, né? Ou influenciam a atividade enzimática, como, por exemplo, a temperatura e o pH, tá? A temperatura, pessoal, ótima para o funcionamento das enzimas do corpo humano, estaria ali em torno dos 36 graus Celsius, né? Essa é uma temperatura bem legal, que a enzima funciona numa velocidade boa, né? E consegue fazer todas as reações químicas necessárias. Quando a URGS ou qualquer outra universidade largar para ti esse gráfico, tu vai ter que saber interpretar ele, tá? Num eixo ele tá te dando a velocidade da reação química e no outro ele tá te dando a variação da temperatura. Então analisa junto comigo. Conforme vai aumentando a temperatura, a velocidade da reação química vai aumentando também. Chega em um ponto em que o gráfico aqui chegou num pico, né? Esse aqui a gente chama de ponto ótimo.
de funcionamento da enzima. Significa que ela está super rápida, ela está fazendo a reação química o mais rápido que ela pode. Aí tu pensa, se eu continuar aquecendo, melhor, né? Mas na verdade não, pessoal. Se vocês analisarem a curva, vocês vão ver que a velocidade da reação química começa a baixar, né? Conforme eu aumento a temperatura além daqueles 30 e poucos graus, né? Isso acontece, pessoal, porque conforme eu vou aumentando a temperatura demasiadamente, eu vou desnaturando as enzimas. Eu vou quebrando aquele formato tridimensional, né? Que era tão perfeito para o funcionamento da enzima. Não se esqueçam, o formato tridimensional dela é específico para o seu substrato. Se a temperatura estraga esse formato tridimensional, ela não consegue mais se ligar naquele substrato e aí a velocidade da reação, obviamente, tende a cair até zero, que é o momento em que em todas as enzimas responsáveis por essa reação química sendo analisada estariam desnaturadas. Gente, outro fator super importante que influencia, né, a atividade enzimática seria o pH, né, o pH, o potencial de hidrogênio. Na verdade, pessoal, esse aqui é um gráfico específico da pepsina, aquela enzima que eu estava falando para vocês antes. No estômago, existe a liberação do ácido clorídrico, né, é um ácido que deixa o pH em torno de 2. E daí tu pensa, isso é um pH muito ácido, né? Enzima nenhuma sobreviveria lá. Sobreviveria sim. Inclusive a pepsina tem o ponto ótimo de funcionamento dela nessa acidez. A velocidade da reação que ela media, né, que é a quebra de proteínas em peptídeos, é ótima num pH ali próximo de 2, né? O que não aconteceria, por exemplo, com a amilase salivar. A amilase salivar é uma enzima que a gente produz nas glândulas salivares, né, que ela existe na saliva, e que ela trabalha com amidos, né? Na boca, o pH fica em torno de 7. Quando a gente engole o bolo alimentar, né, junto com essa enzima, né, porque a saliva vai junto, chega tudo lá no estômago, pessoal. E quando essa comida toda chega lá no estômago, o pH é 2, né? Isso significa que a amilase salivar, que era uma enzima que gostava muito de um pH neutro, em torno de 7, ela vai ser desnaturada. Enquanto para pepsina, esse é um pH ótimo de funcionamento enzimático. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente diria que cada enzima tem um pH ótimo de funcionamento. Cada enzima também possui uma temperatura ótima de funcionamento, tá? Certo, pessoal? Então, um beijão, até a próxima aula.